que é essa crise silenciosa dentro da educação física? Cara, crise, eu acho que a gente pode entender como o contrário do sucesso, né? Então, para eu ter sucesso, vamos lá, 3 pontos aqui. Eu faço o que amo e através do que eu faço, eu sou reconhecido e valorizado. Quando eu tenho uma crise, algum desses 3 aqui, ou os 3, não estão presentes. E aí, se não está presente, eu não tenho sucesso. O que falta na educação física aqui? As pessoas fazem o que amam dentro da educação física? Fazem. Mas elas são reconhecidas e valorizadas? Não. Então, eu tenho essa crise estabelecida porque me faltou os pilares do sucesso. E aí, a partir do momento que eu entendi o que faltou, eu tenho que buscar a solução. Como que eu sou reconhecido? Cara, primeiro, o que é reconhecimento? É um conhecimento 2 vezes. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho reconhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa para vencer essa crise e ir no caminho do sucesso, eu preciso de conhecimento, porque só é reconhecido alguém que tem conhecimento, alguém que de fato tem capacidade. E por que o conhecimento ele é necessário para o reconhecimento? Porque o reconhecimento ele vem a partir da tua capacidade de resolver problema. Por que o médico é valorizado? E é muito valorizado na área da saúde? Porque quando você vai num médico, você sai do consultório com uma solução. Ah, eu estou com uma dor. Pode ser que ele não trate a causa da tua dor naquele momento, mas ele já te dá uma solução imediata que é um analgésico, por exemplo. Então, resolveu aquele meu problema que estava me afligindo. Eu aumento a minha percepção de valorização, então eu passo a reconhecer. O que a gente tem feito com o nosso conhecimento para proporcionar solução de problema? Que tipo de problema que a gente está se propondo a resolver? É a bunda que caiu? É a gota do glúteo? Cara, que tipo de valor as pessoas dão para isso? Será que é um valor suficiente para que, de fato, elas reconheçam e valorizem isso? Salve, salve, turma! Sejam muito bem-vindos, Cauê La Scala Funcional Cast na área e mais um episódio à sua disposição aqui. E hoje a bola da vez é sucesso. A gente vai falar de sucesso na caminhada do treinamento funcional. E eu vou te fazer uma pergunta. Você deseja ser reconhecido a partir daquilo que você faz profissionalmente? E quando eu falo ser reconhecido as pessoas quando pensarem, por exemplo, em treinamento funcional, em personal trainer, elas lembrarem do seu nome. Você quer que o seu nome seja evidenciado na internet? Você quer que o preço que você cobra seja justo e que você não atraia clientes chorando o preço porque conhecem o valor que você tem? Se você respondeu sim, fica comigo. Se você respondeu não, nem precisa ficar aqui, nem precisa perder o teu tempo, porque hoje a gente vai conversar com quem tem esse desejo, porque o desejo é o estopim para que a gente busque a materialização daquilo que a gente deseja. Se o meu desejo é fraco ou se eu não tenho desejo, não adianta. A gente não tem o brio, o tesão necessário para avançar nesse sentido. Então fica comigo aqui se você quer de fato entender qual é o caminho das pedras, da valorização, do reconhecimento, especialmente se você trabalha com treinamento funcional, que é esse o assunto no qual a gente pode te ajudar bastante. E, mais uma vez, estou aqui na companhia do meu amigo, sócio, patrão, chefe, enfim, Caião. E aí, Caião? E aí? Fala, galera, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui. E vamos embora, hoje a gente vai falar sobre sucesso profissional. Mas assim, sucesso é uma coisa meio vaga, talvez, essa palavra, né? Cada um define sucesso. Então, cara, você é um cara que, é de sucesso na educação física, assim, pessoal e profissional, assim, você tem uma família bonita pra caramba, filhos, esposa, você tem, reconhecimento na área, então, já tem sucesso intelectual também, então é um cara que escreve livros, ensina, você tem, assim... Eu olho para você e eu falo, o Cauê, ele vive a vocação dele. Ele tem uma propensão que a gente sabe, né? Tem alguma coisa no nosso coração que vai direcionando a gente, que a gente gosta, que a gente transforma a vida das pessoas. Cada um vai para um lado, né? E você, com certeza, você viu a sua vocação. Então, eu queria que você definisse o que é sucesso
E aí, a partir daí, a gente vai... Acho que fica mais fácil pra gente conversar, né? Cara, você já iniciou com uma pergunta que já me encurrala aqui, já, né? Sucesso é uma coisa complexa. Mas assim, se eu fosse resumir sucesso em uma frase, eu colocaria o seguinte: é fazer o que eu amo e ser reconhecido e valorizado através disso. Porque se eu faço o que eu amo, eu levanto todos os dias disposto e motivado para fazer. E se eu faço o que eu amo, eu consigo estudar e me aprimorar aquilo sem peso. E se eu, obviamente, sou reconhecido, eu consigo fazer o que eu amo e ter abrangência, porque muita gente vai me procurar. E, consequentemente, eu sou valorizado. E a valorização ela vai me dar condições, por exemplo, de proporcionar às pessoas que eu amo o conforto necessário, a segurança necessária. Então, resumir sucesso: fazer o que eu amo e ser reconhecido e valorizado por isso. Então, se a gente entender que o sucesso é isso, a gente consegue talvez trilhar um caminho mais tangível para esse sucesso. Porque, como você disse, sucesso pode representar muita coisa, né? Então, para um policial militar, por exemplo, sucesso é sair de casa e voltar para casa no final do dia. É outra percepção. Então, vamos entender sucesso como: eu faço o que eu amo treinamento funcional, e eu sou reconhecido por isso, as pessoas lembram do meu nome, e eu ganho dinheiro com isso. E com o dinheiro eu consigo proporcionar às pessoas que eu amo e a mim também uma tranquilidade, um conforto, uma segurança. E obviamente, talvez chegar num nível de reconhecimento onde eu consiga, inclusive, ter espaço na agenda para dar tempo de qualidade para as pessoas que eu amo. Então, acho que isso aí é o sucesso na minha ótica. Tá bom? Pô, tá sensacional. Dá para escrever um livro sobre sucesso? Pô, bem legal. Não, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, cara, eu não consigo imaginar alguém que procurou só o dinheiro e se sente como uma pessoa de sucesso, sabe? Porque, cara, fazer o que não gosta é uma coisa muito chata. Assim, a felicidade meio que foge do... Eu já tive momentos que eu tive que, faz parte, né, da vida. Faz parte. Você tem momentos que, para você conseguir o que você quer ali, para alcançar e viver do que você gosta, você tem que fazer muita coisa que você não gosta. Exato. E, cara, é uma fase que é difícil, porque você desgasta, mentalmente você fica desgastado. Você tem uma certa ansiedade que o negócio acabe logo. Não, já essa fase tem que acabar, porque, eu não aguento mais. E, cara, e aí você meio que não fica muito feliz, assim, né? Você sabe que tá cumprindo o seu dever ali, tem que fazer, mas é difícil, assim, você não... Chega uma hora que você não aguenta mais, sabe? Se você não tiver uma resiliência ali, uma paciência, é muito fácil você desistir, joga tudo pro alto, como eu já vi algumas pessoas dentro da educação física desistirem da educação física. E vi muita gente, alunos nossos, inclusive, voltando... vendo as tuas aulas, os teus posts e tudo mais, e olhando pro treinamento funcional e falando assim, cara, reacendendo a chama. É o treinamento funcional. Às vezes a pessoa tá na época da musculação, a pessoa não se sentia bem, muita gente não se sente bem, não só o público final, né, não só as pessoas que a gente atende, mas os próprios profissionais. Tem profissional que não se identifica com musculação, assim. Então a pessoa quer viver do movimento ali, mas não é aquilo que ela quer. Mas não é a musculação, entendeu? É outra coisa. E o treinamento funcional era meio, né? Ficava embaixo ali, o povo falava, zoava, é negocinho de invencionismo, nada a ver, isso aí não existe. E aí a galera começou com a alta, assim, com você. Eu fiquei mó feliz de ver algumas pessoas assim, até pessoalmente, conversando, a pessoa, cara, é o treinamento funcional que me fez voltar pra profissão, O cara tinha outra profissão. E aí reacendeu aquela chama, falou assim, cara, é isso que eu quero, assim. Então... eu acho muito legal isso, porque realmente fazer o que gosta e você conseguir viver do que gosta. E, tu chega em casa, no comecinho da faculdade, tu só quer ganhar uma graninha ali e trabalhar, né? Você nem sabe, você fica na dúvida se vai ter até trabalho. Aí você começa a trabalhar, legal, tô legal. Mas aí você começa a viver, aí, sei lá, teus pais ficam doentes, tu quer ajudar, aí tu começa a namorar, aí tu casa. Aí vem os moleques, cara, vai mudando, né? Então, cara, também, por exemplo, eu não consigo, eu faço o que eu gosto,
mas se eu não ver que minha família está bem, eu não vou, mesmo fazendo o que eu gosto, não vou me achar um cara de sucesso. Sim. Então, tem todo... Não é só uma coisa. E a gente valoriza muito isso, né? A galera aqui que trabalha com a gente, a galera, nossos alunos, a gente valoriza bastante a família, né? Sem dúvida. A gente, no dia a dia ali, quando a gente faz as coisas, a gente quer que a galera... que a família das pessoas estejam bem. A gente tem uma certa proximidade com a galera, né? E eu acho que é algo que faz parte da essência da nossa empresa mesmo, né? Tanto na pós-graduação quanto no Connection, lá no evento presencial. Valores, né, que a gente consegue os valores, Então, eu sabia que você ia dar uma resposta parecida porque os valores, eles têm que estar junto com o sucesso, né? Sucesso sem valores, cara, quem que você é? Você fugiu da sua essência, fugiu do que é a educação física, porque no final das contas... Você carrega um peso, né, cara? Vai carregando um peso. Pô, eu acho legal que você tocou nesse ponto, porque a definição que eu dei de sucesso é uma definição muito bonita, né? Sucesso é fazer o que eu amo, ser reconhecido e valorizado. Pô, lindo. Mas muita gente pode entender que isso é o fantástico mundo de Bob, que é um mundo de fantasia. E você citou ali algumas palavrinhas ali que me marcaram aqui nesse momento. Persistência, muitas vezes fazer o que não quer, mas o que é necessário. Então, para que a gente atinja esse mundo fantástico, que é o reconhecimento, a valorização, fazendo o que ama, conseguir alinhar com os valores que a gente tem... A gente precisa, em muitos momentos, fazer o que tem que ser feito, cair, levantar, ter resiliência. E acho que, sob essa perspectiva, a gente consegue ir direcionando o caminho das pedras do sucesso para a galera. Porque você citou algumas coisas que eu mesmo não fico olhando de mim. Você faz o que quer, você faz o que quer, não. Faz o que é a sua vocação, você tem status, você tem reconhecimento, você isso, você aquilo. E eu não olho muito para isso, porque eu sei que a caminhada do sucesso ela não é estática, ela é dinâmica e eu ainda tenho objetivos na minha vida que eu preciso alcançar lá na frente. Eu sei que para alcançar esses objetivos eu vou cair, vou ter que levantar, vou ter que fazer coisas que eu não quero para tentar chegar novamente em um outro ponto onde eu seja reconhecido e valorizado fazendo aquilo que eu amo. Então a gente consegue trazer o sucesso para uma realidade. O sucesso ele é possível, só que ele tem um caminho das pedras que vai demandar dedicação, disciplina, fazer o que tem que ser feito e não o que você quer fazer. É um caminho de flores só, né? Não é um caminho florido. Exatamente, não é o caminho florido. E talvez o X da questão é entender que ele é possível, mas ele requer a entrada numa porta estreita, num caminho apertado, e aí, fazendo o que tem que ser feito, você chega lá. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente consegue, acho que, direcionar melhor a galera que está assistindo aqui. Você falou uma coisa que realmente acho que eu nunca tinha visto por esse ângulo. Porque mesmo quando você tem uma percepção assim, pô, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô ganhando, mas não é estático, né? Nunca. Vai ter problema... Vai ter, às vezes você vai ficar em dúvida se realmente você chegou mesmo. Então, você vai ter outros objetivos, naturalmente, na vida, né? Então, mesmo durante o sucesso, não é um negócio assim, durante o sucesso acabou, vou ficar sentado ali, Bahamas, né? Água de coco. Não, cara, realmente. Porque para você ter sucesso, você tem que ter uma mentalidade, cara, de buscar, de transformar a vida das pessoas, assim... de ser uma pessoa que vai estudar sempre, que vai se aperfeiçoar. Você tem que ter uma mentalidade, assim, de sucesso, assim, de nunca parar, sabe? Quieto. Pô, meu objetivo, cheguei no meu objetivo, agora o meu objetivo é outro. Então eu vou buscar, você sempre tá buscando, né? Eu acho que é uma característica da galera que eu conheço, assim, de sucesso, que é um pouco isso, né? Sempre tá buscando, nunca... Assim, não é nem insatisfação, eu diria, porque insatisfação parece meio que uma ingratidão. Né? Não, mas é um negócio de busca. Assim, eu nunca tô satisfeito no sentido de, cara, faz parte da vida. Sempre vou buscando. Sim. Nunca. Não tem como parar, né? Exatamente. É estabelecimento de metas maiores a cada dia. Você é contente com o que você tem, com o que você alcançou, você é grato por aquilo, mas você tem ambição, você deseja novos degraus.
E por que isso? Eu acho que isso é importante, cara. Quanto mais alto o degrau que você atinge, mais gente você ajuda. Quanto mais relevante é o teu serviço, mais gente você vai ajudar. Acho que esse é um ponto importante para a motivação, né? Até mesmo o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu ganho, cara, mais conforto eu dou para minha família, mais segurança eu dou e mais pessoas eu ajudo. Mais pessoas eu tenho condição de ajudar. Então, quando a gente coloca esses valores, e aí trazendo para o ponto que você colocou, que são dos valores, quando a gente coloca esses valores no nosso negócio, a gente começa a ressignificar inclusive o dinheiro, cara. Eu quero dinheiro para viver viajando. Não, eu quero dinheiro porque eu quero proporcionar conforto e segurança para minha família e eu quero ajudar mais pessoas. E é óbvio, quem tem mais dinheiro tem mais condição de ajudar pessoas. Com certeza. Vai ter mais tempo também, porque quem não tem dinheiro, cara, não tem tempo, você tem que sempre estar correndo. Exato. Dinheiro, você respira um pouco, né? Você tem uma... É diferente mesmo. Ainda vou saber o que é isso. Brincadeira. Então, veio um ponto importante aqui. Ainda bem que é brincadeira. Ainda bem que é brincadeira. Não sei, né? Vocês nunca vão saber a verdade. Tenho 4 filhos, né? Então, eu não sei. Eu não sei, que é difícil saber. Se eu cheguei lá, né? É complicado. Fraude hoje em dia, cara. Não fechou a fábrica. Pois é. Então, crise silenciosa. A gente falou uma vez, você tem falado sobre isso. Crise silenciosa dentro da educação física. Teve um episódio que você falou um pouco sobre isso. Falou, não sei se foi a crise, mas você falou das dificuldades da formação. O que é essa crise silenciosa? Ela está relacionada a essa dificuldade na faculdade que a gente tem, ou ao mundo de hoje de rede social? A gente falou que hoje a gente vive num mundo de confusão, né? Sim. O que é essa crise silenciosa dentro da educação física? Cara, crise, eu acho que a gente pode entender como o contrário do sucesso, né? Eu tenho sucesso e a crise é o contrário. Então, para eu ter sucesso, vamos lá, 3 pontos aqui que a gente colocou para nortear a nossa conversa. Eu faço o que amo e através do que eu faço, eu sou reconhecido e valorizado. Fazer o que amo, reconhecimento, valorização. Quando eu tenho uma crise, algum desses 3 aqui, ou os 3, não estão presentes. E aí, se não está presente, eu não tenho sucesso. Aí eu vivo essa crise. O que falta na educação física aqui? As pessoas fazem o que amam dentro da educação física? Fazem. Mas elas são reconhecidas e valorizadas? Não. E aí a gente tem, eu estou falando da média, né? Tem gente reconhecida e valorizada? Tem. Mas a maioria não é reconhecida, não é valorizada. Então eu tenho essa crise estabelecida porque me faltou os pilares do sucesso. E aí, a partir do momento que eu entendi o que faltou, eu tenho que buscar a solução. Como que eu sou reconhecido? Cara, primeiro, reconhecimento. O que é reconhecimento? É um conhecimento 2 vezes. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho reconhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa para vencer essa crise e ir no caminho do sucesso, eu preciso de conhecimento, porque só é reconhecido alguém que tem conhecimento, alguém que de fato tem potencial, tem capacidade. E por que o conhecimento ele é necessário para o reconhecimento? Porque o reconhecimento ele vem a partir da tua capacidade de resolver problema. Por que o médico é valorizado? E é muito valorizado na área da saúde? Porque quando você vai no médico, você sai do consultório com uma solução. Eu estou com uma dor. Pode ser que ele não trate a causa da tua dor naquele momento, mas ele já te dá uma solução imediata, que é um analgésico, por exemplo. Então, resolveu aquele meu problema que estava me afligindo. Eu aumento a minha percepção de valorização. Então, eu passo a reconhecer. O que a gente tem feito na prática, com o nosso conhecimento, para proporcionar solução de problema? Que tipo de problema que a gente está se propondo a resolver? É a bunda que caiu? É a gota do glúteo? Cara, que tipo de valor as pessoas dão para isso? Será que é um valor suficiente para que, de fato, elas reconheçam e valorizem isso? Então, é um ponto importante que a gente precisa refletir. Eu preciso de conhecimento, mas conhecimento que, de fato, proporcione reconhecimento através do problema que eu resolvo. Então, eu já começo a abrir minha mente para as possibilidades da educação física. E aí, o caminho é natural, cara. Quem tem reconhecimento é procurado pela sua capacidade de solução. E quem tem capacidade de solução, tem reconhecimento, vai ganhar dinheiro, as pessoas vão pagar, cara.
Então esse é o ponto-chave. A gente entende a crise está estabelecida por quê? Porque me falta um dos pilares. Eu amo o que eu faço, mas eu não sou reconhecido e não sou valorizado. A valorização vem antes do reconhecimento? Não, primeiro vem o reconhecimento, depois a valorização. O que eu preciso para ter reconhecimento? Conhecimento. Conhecimento sobre algo que é relevante para a sociedade. E eu me arrisco a dizer que essa relevância ela não está no glúteo, ela não está no bíceps. Cara, ela está no alívio de dor, ela está no tratamento de doenças, ela está na devolução da autonomia funcional, ela está no aumento da imunidade, ela está na devolução da dignidade do ser humano, de fazer as coisas que ele quer fazer e que ele precisa fazer com autonomia e com segurança. É isso. Então a gente precisa entender sobre isso para de fato ser reconhecido e consequentemente ser valorizado. Não tem como, né, você ter reconhecimento e valorização se, pô, você vai na faculdade, você, na prática, você não tem aquela capacidade prática de prescrever um treino porque você não aprende. Ainda mais em treinamento funcional. Treinamento funcional, zero, cara. No máximo, uma musculação ou algum esporte de alto rendimento, né? Mas básico é musculação. Sim. E olha lá, porque eu, na musculação, não fui lá essas coisas. Mas, assim, treinamento funcional, zero. Você não tem capacidade de prescrever um treino saindo da faculdade. Porque a faculdade não ensina isso realmente. E, cara, eu só andava de chinelo na faculdade e jogava truco, né? Basicamente isso. Então, é muito tempo perdido, né? Você não absorve o que tem que absorver, né? Você não leva a sério o que tem que levar. E aí você sai da faculdade e, aí mesmo que você perde muito tempo em rede social. Não em rede social necessariamente, mas em ver besteira. Distração. Reels, distração e, cara, isso consome muita energia, você não consegue dar atenção porque precisa. E às vezes também você fica meio perdido, né? Mas beleza, já tenho noção, mas pra onde que eu vou? Não tem alguém que fala assim, você faz isso, depois isso, você meio que bate bastante a cabeça, né? Então, me ajuda. Depois a gente vai falar sobre uma questão polêmica, que é treinamento funcional versus musculação. Que esse sempre causa um debatezinho, né? Mas agora eu quero saber como que faz nessa especialização. Assim, eu vou te falar... Caminho do conhecimento. Eu vou te falar porque na minha vida eu saí terminei a faculdade e fui pro mestrado, né? Mas eu tinha na cabeça que eu queria ser pesquisador. Essa era a minha cabeça. Mas tinha uma amiga minha que ela quis fazer mestrado, mas ela queria só ter mais aluno, ganhar dinheiro, enfim, né? Ter mais segurança ali e foi fazer o mestrado. Meio estranho, assim, pelo menos para mim na época eu sou meio estranho porque o mestrado não é para isso, né? Eu não sei, talvez uma especialização mais... alguma especialização mais específica para a prática, assim, né? Para a vivência, para a confiança. Porque o mestrado é um negócio meio acadêmico. Você não aprende, assim, a prescrever treino na prática. Assim, é diferente, né? Sim. Cara, essa pergunta é legal, porque a gente falou aqui, o que eu preciso fazer para ser reconhecido? Preciso ter conhecimento. Qual é o caminho das pedras do conhecimento? E às vezes quando a gente olha para as pessoas que são referências na área... O caminho das pedras que elas trilharam talvez seja diferente do caminho das pedras que o profissional que está na ponta e que quer atender ali num estúdio, num box, precisa trilhar, né? Eu sou doutor, por exemplo. Eu fiz mestrado e doutorado, mas eu atuo com docência. Então, a pessoa que quer ter um estúdio, ela não precisa fazer mestrado e doutorado, porque o mestrado e doutorado tem outro propósito diferente. É importante a gente esclarecer isso para as pessoas. Porque eu também já lidei com um monte de gente que fala assim, professor, eu queria fazer um mestrado. Que legal, cara, que você quer fazer um mestrado. Qual é o teu objetivo? Eu quero só ter o título de mestre no meu aluno para eu ter mais aluno de personal... No meu currículo para eu ter mais aluno de personal trainer. Fala, cara, peraí. O teu título de mestre não vai te trazer mais aluno de personal trainer, porque o personal trainer não quer nem saber se você tem CREF, o aluno de personal nunca nem pergunta se tem CREF. Então, ele vai perguntar se você fez mestrado. Não é para isso, não. Então, qual que é o caminho das pedras para o cara que quer ter sucesso? Atendendo pessoas, treinando pessoas. O caminho é outro. Não é o caminho acadêmico. Hoje, se a gente for pensar num caminho mais viável, é o caminho que combina teoria suficiente para embasar a prática. Teoria suficiente para embasar a prática. Quando a gente vai para o mestrado e doutorado, a gente tem teoria mais profunda
do que suficiente para embasar a prática. Por quê? Porque ali é um caminho para pesquisadores. Teoria suficiente para embasar a prática. E onde eu encontro teoria suficiente para embasar a prática? Em cursos, principalmente em cursos, que têm um direcionamento teórico e prático aplicado ao mercado. Esses cursos têm vários modelos. Eu poderia até falar da pós-graduação, mas não é qualquer pós-graduação. Porque, por exemplo, quando eu fiz pós-graduação, a minha primeira pós-graduação foi em 2005, eu concluí, faz 20 anos. Estamos gravando esse episódio em 2025. Não sei quando o pessoal vai assistir. 2050 a pessoa tá o pessoal vendo. assistindo aqui. Então, eu fiz em 2005. Era uma pós-graduação de Fisiologia do Exercício. Já comecei errado aí, velho. Porque Fisiologia do Exercício é uma base não necessariamente teórica e prática. Muitas vezes o curso é só teórico. E o meu era muito mais teórico do que prático. Então eu já comecei errado aí. Tem muita gente que hoje fala, eu vou fazer Fisiologia do Exercício. Tudo bem, não é que é ruim fazer Fisiologia do Exercício, é genérico. Mas não é que é ruim. Vê o curso, se ele é teórico e prático, é teórico com aplicação prática. Se ele não for, ele não vai focar no que você quer, que é melhorar a qualidade dos teus treinos para ter mais aluno. Ele não vai focar nisso. Lá era o caso, ele não focava. Por exemplo, eu tinha muita teoria. Eu tive aula, por exemplo, de docência de ensino superior. O que docência do ensino superior me ajuda, por exemplo, a atuar dentro de um estúdio, dentro de uma academia? Nada. Eu tive TCC, por exemplo. O que o TCC me ajuda dentro da academia? Nada. Por quê? Porque o curso ele tinha um foco voltado para pesquisador e docente. Tudo bem que eu me tornei docente depois, então até me ajudou. Mas na época... a maioria das pessoas não tem essa propensão de ser docente. Né? Não, e nem tem esse objetivo. Poucas pessoas. Assim, eu sou docente por vocação. Eu nasci para isso. Eu fui treinador também, eu sou treinador. Mas eu tenho muito mais vocação para ser docente do que treinador. Não que eu sou incompetente como treinador. Mas, por exemplo, meu trato com pessoas ele é muito mais fluido na docência do que treinando pessoas. A Rafa, por exemplo, eu treino a Rafa, né? Todos os dias. E ela reclama, porque ela fala que eu sou meio bruto treinando. Ela reclama. Não que os treinos sejam ruins, nada disso. Ela fala, cadê meu marido? Você me pagando, tá? Dá licença. Então, o meu trato é muito melhor na docência do que no treinador, no personal training. Então, eu tenho essa vocação de docência. Mas assim... Cara, o treinador tem a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro e ajudar muito mais pessoas do que um docente. Muito mais mesmo. Muito mais. A abrangência é muito maior. Então, aquela pós-graduação que eu fiz, ela, para o objetivo que eu tinha na época, ela foi pouco produtiva. Por quê? Era uma pós-graduação, era um título e tudo mais, mas ela não tinha teoria suficiente para embasar a prática. Ela não tinha teoria aplicada à prática. Era uma teoria que era para pesquisador. Ela ia até muito mais fundo do que o necessário para a prática e ela conduzia para pesquisa e para docência. Então, eu quero o caminho das pedras. Preciso fazer mestrado, doutorado? Não, cara. Escolha cursos que tenham teoria suficiente para embasar a aplicação prática. E aí tem várias possibilidades. A nossa pós-graduação ela é moldada assim, por exemplo. Na nossa pós a gente não tem TCC. Por que não tem TCC? Porque o objetivo dos nossos alunos não é ser pesquisador, não é fazer pesquisa. O objetivo dos nossos alunos é conhecimento e aplicação prática. Conhecimento e aplicação prática. Nossa pós, a gente foi meio chato com isso, né? Quando a gente estava formando o corpo docente, porque, cara, é 100% focado na prática. A gente aprende a teoria, mas... com a prática na aula. A prática na própria aula. E assim, a teoria, ela tem que fazer sentido com a prática. Não tem exceção de linguiça, né? E eu lembro que, a gente foi chato porque a gente... é normal ter professores, que nem você falou, isso acontece na faculdade, do cara não ser expert naquilo que ele está ensinando. A gente pegou só cara fera, assim, né? Só cara que vive o que fala. Porque só professor realmente... eu tenho orgulho do nosso corpo docente, assim, da nossa pós, porque realmente, para o treino funcional... acho que não existe um corpo docente desse, e até porque no nosso corpo docente tem você, né? E você não está em outras pós. Então a gente tem uma galera realmente muito boa. Assim. E esse é um ponto importantíssimo para quem quer buscar conhecimento. Você quer buscar conhecimento, você vai buscar referência. Esse é o caminho natural. E a sua referência, ela precisa viver o que fala, cara. Por que ela precisa viver o que fala? Porque ela vai ter know-how teórico e prático para te ensinar. Esse é um ponto importante. Eu falo isso, galera, sem medo de ser vulnerável aqui. Eu já ensinei muita coisa que eu não vivia. Em outro momento da minha vida, eu já ensinei muita coisa que eu não vivia.
Já ensinei muita coisa que eu não vivia. Eu pesquisava e descobria algumas coisas e ensinava. E muitas vezes ensinar algo que você não vive é algo que vai encher a cabeça do teu aluno com coisas que ele não vai aplicar na prática. Gera mais confusão do que direção. Então hoje, com 20 anos de docência, com 20 anos de experiência na prática, eu já consigo hoje selecionar algo que de fato tem aplicação prática proveniente de alguém que vive o que faz. Esse é um ponto-chave, assim, né? Independente de você ser meu aluno ou não, se você vai selecionar uma fonte de estudo com o objetivo de prosperar atendendo pessoas, selecione fontes provenientes de pessoas que vivem o que falam, primeiro ponto, e que explicam a teoria suficiente para embasar a aplicação prática. Ponto. Você tem aí o caminho das pedras. Acho que uma coisa que te ajudou bastante é que você foi, durante muito tempo, coordenador de pós. Hoje é coordenador da nossa pós, né? Sim. Mas assim, você coordenou pós durante bastante tempo. Acho que você deve ter visto muita coisa e acho que aprendido também, né? Para formar uma grade sem dúvida, que faça sentido pro personal, né? Sem dúvida. Foram 15 anos rodando o Brasil e dando aula em muitos cursos diferentes. Muitos cursos bons e muitos cursos que tinham limitações com relação a essa questão da aplicação prática, né? E hoje, olhando para trás na minha carreira, cara, eu consigo identificar claramente que o que me diferenciou como profissional foi ter o conhecimento suficiente para a aplicação prática. Então é isso, né? Às vezes, o professor de faculdade fica lá te ensinando o ciclo de Krebs e quer que você escreva o ciclo de Krebs na prova decorado. Cara, assim, eu tenho 20 anos atuando na área. Eu nunca precisei saber as enzimas do ciclo de Krebs numa prescrição de treino, cara. Eu era meio besta com isso aí. Eu fiquei estudava pra caramba. Falei, meu Deus, isso aqui... Mas eu nunca, pra prescrever uma planilha de treino, mas na faculdade, eu achava que se eu não soubesse o ciclo de Krebs... Era ruim, profissional ruim. Eu achava que, eu não vou conseguir prescrever treino se eu não soubesse. Cara, isso aqui vai dar um corte, porque isso aqui vai tirar o peso da cabeça de muita gente. Você não precisa saber o ciclo de Krebs para prescrever um treino aeróbio para o seu aluno. Você precisa saber de metodologia de treino. É isso que vai resolver o problema do seu aluno. Eu vou ser ignorante com relação ao ciclo de Krebs. Não. E aí talvez até tenha algum hater que faça um react em cima desse conteúdo aqui. Não, você não precisa ser ignorante, não é isso, mas você não precisa decorar as enzimas porque isso não vai mudar a tua prescrição do treino. E é importante a gente falar isso, cara. Por quê? Porque esse é o critério que a gente tem hoje para seleção de docente, velho. Eu não vou pegar um docente que gasta ali numa aula de pós que tem 10 horas, ficar 4 horas explicando o ciclo de Krebs, que o cara vai sair dali e não vai usar nada daquilo para a prescrição que ele vai fazer no dia seguinte. Pois é. Não, se hoje em dia já tô mais ligeiro, mas se um professor meu ficar 2 horas no ciclo de Krebs, eu falo, esse cara na prática ele não sai, porque ele tá me enrolando aqui para dar tempo, né, da aula ser completa aqui, porque, é muita diferença. O cara que vive o negócio ali é bem diferente mesmo, porque a teoria ela tem que estar aliada à prática, ainda mais na nossa profissão, cara, não dá para fugir. Nossa profissão, você percebe o cara um professor que não tem essa prática toda, essa experiência prática, né? Cara, seguinte, estamos chegando para a reta final. Agora na reta final a gente vai falar sobre musculação versus o treinamento funcional, né? Porque a galera gosta de polêmica, então eu não poderia deixar de vir aqui e falar. Até porque a galera da musculação, cara... Quer me encurralar de novo. Aí não é só a galera, né? Tem a galera que fala mal do treinamento funcional, que não existe, que isso, que aquilo... que tudo é funcional, enfim, tem algumas coisas, né? E aí eu queria falar, na primeira parte, uma parte mais leve, as tendências. Eu sei que você fala bastante das tendências fitness do ano, né? E sempre tem tendência, tanto musculação e treinamento funcional. Como estão as tendências? Eu sei que você também já falou que cresceu bastante estúdio, foi o modelo de negócio que mais cresceu, o estúdio de treinamento funcional. Então, fala um pouco dessas tendências fitness aí. Tá, vou trazer essa, entre aspas, polêmica para o assunto central aqui do nosso episódio, que é o sucesso, né? Dá para ter sucesso trabalhando com musculação? Dá. Dá para ter sucesso trabalhando com treinamento funcional? Dá. Tem algum dos caminhos que talvez seja mais facilitado ou menos penoso? Tem, e a gente vai usar algumas questões aqui
baseadas em pesquisas, em análise de mercado para embasar essa resposta, tá? Então, vamos lá. Considerando aí a tua pergunta, tendência de mercado. Todo ano saem pesquisas do Colégio Americano de Medicina do Esporte, analisando tendências do mercado, mostrando o que está em alta, o que está em baixa. E a pesquisa mais abrangente nesse sentido, ela já tem praticamente 20 anos de condução. Todo ano ela é atualizada, então são 20 edições dessa pesquisa e todo ano entra a tendência, sai tendência, mas algumas poucas tendências se mantêm ao longo dessas 2 décadas. Mais especificamente, 5 tendências se mantiveram ao longo dessas 2 décadas. O treinamento funcional é uma delas, é a única modalidade, entre aspas, de treino que figurou nas 20 edições dessa pesquisa. Era tendência lá na primeira edição, em 2006, 2007, continua sendo tendência em 2025. Então, isso mostra claramente que o mercado está aberto para isso, tá? Ele está aberto para essa questão. Esse é um ponto importante, tá? Aí a gente vai agora para a questão das preferências. O que as pesquisas têm falado? Principalmente quando a gente analisa perfil de pessoas que não gostam de exercício, que não são ativas fisicamente, tá? Que esse é o grande público. A gente tem uma minoria da população que é ativa fisicamente, a maioria não é ativa fisicamente. Aí eu posso ficar brigando por essa galera que é ativa ou ser atrativo para a galera que é inativa. Eu acho mais interessante esse caminho, ser atrativo para a galera que é inativa. As pesquisas que comparam o treino... Quem é inativo é doido para treinar. O cara desiste, desanima, e essa pessoa ou não se identifica, por médico que fala, você tem que se mexer, e a família, tem que se mexer, tem que se cuidar e tal. E as pesquisas que comparam o treino resistido tradicional com o treino funcional, elas mostram que o treino funcional gera melhores respostas afetivas. Resposta afetiva tem relação com prazer e desprazer. Então ela gera melhor resposta afetiva, imediata, melhor percepção, e isso tende a proporcionar mais adesão, mais atração. Então, pensando nessa questão de atração, possivelmente o treinamento funcional seja mais interessante. Quais são as características do treinamento funcional que, teoricamente, justificam esses resultados da pesquisa? Maior dinamismo nas sessões, aulas que podem ser coletivas. Então, a musculação, muita gente fala que é monótono. O treinamento funcional pode ser mais dinâmico. Aulas que podem ser coletivas, então tem um aspecto social. A musculação geralmente é uma aula individual. Maior possibilidade de versatilidade, variação de exercício, que também torna o exercício mais dinâmico. Então a musculação também é questionada. Vamos para as atividades convencionais. A mulherada geralmente prefere musculação ou ginástica localizada? Ginástica localizada. Por quê? Porque é mais dinâmico, porque é em grupo, porque tem música, porque troca os exercícios com mais frequência. O treinamento funcional ele abraça essas características também. É facilmente adaptável para qualquer público. E quando eu falo isso, eu estou falando do idoso à criança, do saudável ao doente. Ah, mas a musculação também é adaptável. Eu sei que é, mas coloca uma criança de 10 anos dentro de uma sala de musculação e vê se o negócio vai fluir adequadamente. Eu me arrisco a dizer que não vai. Não é que a criança não pode, não é que eu não consigo, eu consigo, mas dificilmente vai fluir. As máquinas não foram feitas para ela, as máquinas têm uma mecânica diferente, o ambiente talvez não seja convidativo. Então tem uma série de aspectos que inclusive são culturais, que fazem com que o treinamento funcional tenha diferenciais nesse sentido, né? Então são aspectos ali que de fato podem contribuir, justificar esses números no mercado. Mas tem um outro ponto importante que eu vou para a questão técnica agora, tá? Quando eu penso em saúde geral, que talvez seja o principal motivador e benefício da atividade física, saúde geral ela depende de vários fatores. Depende de uma pressão arterial controlada, depende de uma glicemia, depende de uma densidade mineral óssea, depende de um aspecto mental, depende de vários fatores. Quando eu penso na atividade física influenciando nesses fatores, eu penso nas capacidades físicas diferentes. A atividade física ela não melhora diretamente o componente da saúde, ela melhora a aptidão física, capacidade física. E a capacidade física tem uma relação íntima com o componente de saúde. Vou dar um exemplo. Quando eu melhoro a minha força, capacidade física, eu tenho uma associação com melhora da densidade mineral óssea, variável de saúde. Quando eu melhoro o meu VO2,
Eu tenho uma associação, por exemplo, com pressão arterial diminuindo, que é uma variável de saúde. Então a atividade física ela tem que contemplar muitas capacidades físicas para que ela contemple muitas variáveis de saúde. Vamos para a musculação. Qual é a capacidade física chave na musculação? Força. A força é muito bem contemplada, mas outras capacidades não são tão bem contempladas assim. Então, se eu for pensar no cardio, não é tão bem contemplado. Se eu for pensar no equilíbrio, não é a variável-chave. Na coordenação, não é a variável-chave. Qual é a vantagem do treinamento funcional nesse sentido? O treinamento funcional é um treino multicomponente. O que é isso? Ele vai treinar todas as capacidades físicas na mesma sessão de treino. Então, quando eu comparo nas pesquisas musculação tradicional com treinamento funcional, o treinamento funcional proporciona maior abrangência de adaptação em capacidades físicas. Consequentemente, isso pode ser mais interessante para a saúde. Isso não significa dizer que a musculação não é interessante para a saúde. Não, ela é muito interessante. Se você não faz nada e quer fazer musculação e isso te deixa feliz, faça. Mas o treinamento funcional ele pode ser uma estratégia tempo eficiente e mais abrangente. Então esse é um ponto positivo que talvez, pensando no tema central do nosso podcast, sucesso, possa facilitar o caminho das pedras até o sucesso. Aí eu falei de vários pontos aí. Pô, show de bola. Eu ia até perguntar para você a questão do musculação é funcional, tudo é funcional. Pode ser. Mas assim, você também deu uma boa resposta, né? A questão de ter uma diferença da musculação para o multicomponente, funcional, que é a questão multicomponente. E eu acho que é uma questão de terminologia também, né? É uma questão de pedagógica, diria até, porque não dá para... Você precisa de um termo para explicar mais facilmente isso, né? A sociedade abraçou o termo treinamento funcional. A maioria das pesquisas usa o termo treinamento funcional. Então, o treinamento funcional é um termo que é até questionado por alguns pesquisadores, mas é o termo que se popularizou, é o termo que a literatura científica já abraçou e é o termo mercadologicamente aceito. Então, quando a gente fala de treinamento funcional, embora haja questionamento sobre o termo, o que a gente está falando é de um treinamento multicomponente, que desenvolve várias capacidades físicas ao mesmo tempo, que desenvolve funções articulares, que aprimora padrões básicos de movimento, que desenvolve estabilidade central. Esses são os pilares, tá? Óbvio, galera, eu estou mostrando um caminho das pedras para vocês aqui, que é o treinamento funcional, como talvez um facilitador dessa caminhada até o sucesso, mas eu falei que treinamento funcional é multicomponente, tem funções articulares, tem estabilidade central, tem abrangência de capacidades físicas, enfim, tudo isso aqui já leva a crer que o treinamento funcional é mais complexo do que um treino de hipertrofia de peito, tríceps, costas, bíceps, ombro e perna. Então, cara, eu quero esse caminho, mas esse caminho vai trazer o que a gente falou lá no começo. Vai trazer desafios, né? O estudo não é facilitado, é um estudo que precisa ser aprofundado. A gente não vai encontrar informação fácil no Instagram para te capacitar a trabalhar com treinamento funcional. Não fala muito não que no próximo aí a gente vai falar sobre periodização. Questões mais técnicas. Ondulatória linear, que foi um negócio que eu falei, caraca, a primeira vez que eu vi você falar, eu falei, isso, cara, e agora eu quero ver. Padrão de movimento, que também explodiu a minha cabeça. Bora. É a forma de aplicar o treino, né? Porque a gente está acostumado realmente pro grupo muscular, né? Muscular. Então, pô, padrão de movimento é um negócio bem diferente. Então, no próximo a gente fala isso e, cara, mais uma vez, prazerzaço, sempre. Então, vamos pro próximo aí. Show de rock! Se você curtiu esse episódio, deixa a curtidinha aqui, né? Deixa a curtidinha aqui, não vai te custar nada, não vai cair teu dedo, ninguém vai saber que você curtiu, mas vai nos ajudar. Se você pode também, comenta aqui, deixa teu feedback e compartilha esse vídeo aí com algum colega que você sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo. A gente se vê no próximo, tamo junto, rock and roll!